Boa tarde, meninos. Meus amores, na tarefinha de casa que eu passei pra vocês, lá do suplementar, vocês se depararam com uma questão que eu imagino que vocês devem ter ficado assim: eu não sei, eu não conheço, eu não entendo isso que tá dizendo aqui, conjunto dos números racionais, conjunto dos números naturais. O que será que é isso? Bem, eu imagino, eu espero que alguns de vocês tenham pesquisado, procurado saber. Porque o objetivo de eu ter passado essa questão um pouco antes de explicar é para vocês procurarem, tentarem, e vocês conseguem absorver um pouco de informação antes, tá? Mas agora eu vou explicar para vocês um pouquinho, um resumo de conjuntos numéricos. Tudo isso a gente vai ver a partir do ano que vem, lá no 6º ano, 7º ano, mais a fundo. Agora, vocês apenas precisam saber que existe e entender um pouco como que funciona a organização desses conjuntos, mas não precisa aprofundar, a gente não precisa aprofundar por enquanto no 5º ano, tá? É mais para o conhecimento prévio de vocês, conhecimento antecipado, tá? Conjuntos numéricos. Bem, o que são conjuntos numéricos? Vamos imaginar uma historinha, né? Antigamente, lá muitos e muitos e muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás, a gente não tinha necessidade de fazer contas com números com vírgula ou com números negativos. A gente só precisava contar naquela época a quantidade de animais que se tinha, a quantidade de comida que se tinha, a quantidade de pessoas. Então, a gente só contava números inteiros e positivos, né? Então, esse primeiro conjunto, que é o conjunto mais simples, ele é chamado de conjunto dos números naturais. São todos os primeiros números que a gente aprendeu a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é assim que a gente aprende a contar? A gente aprende a contar com esses números. Eles são chamados de números naturais. E eles têm esse conjunto, ele é infinito, porque a gente nunca consegue chegar até o fim dessa conta, né? 1.200, 1.201, 1.212, a gente nunca chega até o final, então ele é infinito. E ele é representado por essa letrinha que tá aí, esse N, escrito desse jeitinho diferente, com esses dois risquinhos. Toda vez que vocês verem em qualquer lugar na matemática esse N, ele tá dizendo que o resultado da conta vai ser um número dentro desse conjunto. Ou seja, não vai ser um número com vírgula, é um número decimal, né? E também não vai ser um número negativo, vai ser um número positivo e inteiro, ok? É só isso. Quando eu falo números naturais, eu estou dizendo os números que eu uso para contar coisas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não uso para contar coisas, nem um número negativo, nem um número decimal, né? Coisas inteiras. Só que aí, o mundo foi se desenvolvendo, as coisas foram ficando mais complicadas, né? A gente foi tendo comércio, nós fomos tendo outras coisas que os seres humanos foram utilizando, e com isso não era mais possível utilizar só os números naturais para fazer contas, tá? Às vezes as pessoas tinham dívidas também, e uma dívida é algo negativo, tá? E aí a gente começou a precisar utilizar de números negativos. Os números negativos, quando eu junto os negativos com os naturais que eu já tinha, quando eu pego todos esses conjuntos, eu agora tenho um conjunto maior, que é o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros são todos os inteiros, todos os positivos e os negativos. Então, além de eu pegar os naturais estão dentro dos inteiros, estão contidos nos inteiros, eu ainda tenho os negativos. Então, esse conjunto a gente pode dizer que ele é maior. A gente não fala que ele é maior porque todos são infinitos, né? E aí um é infinito, o outro é infinito também. Mas a gente pode, sim, teoricamente, imaginar que ele é um conjunto maior porque o conjunto dos naturais está dentro dele, tá? E aí a gente tem todos os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 50, menos 40, menos 30. Mas também tem os positivos. 30, 35, 45. E aí, a partir disso, a gente começa a conseguir trabalhar com dívidas. Olha, eu estou te devendo R$10, ou seja, eu estou com menos R$10, né? Eu estou devendo para alguém. Ah, mas aí eu paguei a minha conta com a nota de 20, e aí a pessoa me devolveu R$10 de troco, né? Então, agora eu tenho R$10, positivo. Então, assim, agora eu consigo trabalhar com negativos e com positivos, usando os números inteiros. É um conjunto bem grandão, tá? Mas a gente sabe que isso também, esse conjunto, ele não tem todos os números que a gente precisa. Ele não tem. Porque foi necessário, depois de um tempo, começar a falar sobre números decimais, coisas, entre aspas, né, quebradas, né?
Por exemplo, mas eu comprei uma pizza e agora eu comi 3 pedaços de 8 da pizza. Ou seja, eu comi 3/8 da pizza. 3/8 não é um número que está nos inteiros. Não existe esse número 3/8 aí nos inteiros. Como que eu vou representar isso? Ou então eu vou no mercado e vou comprar um leite e ele está custando R$4,10. Como que eu vou representar 4,10 se não tem esse tipo de número nos números inteiros? Então, os números que são representados por frações e por números decimais, que é os números com vírgula, eles precisaram entrar dentro dos inteiros e formar um novo conjunto. Então, quando eu peguei todos os números inteiros e coloquei as frações, coloquei os números decimais, eu formei os números racionais. Todos os números que você conseguir pensar, que você conseguir escrever como uma fração, é um número racional. Os números com vírgula, os números escritos com fração, os números inteiros, os números negativos, positivos, todos esses são racionais, tá? Então, é um conjunto bem grandão também, maior, né, digamos assim, do que o inteiro, porque os inteiros estão dentro dos racionais. E os racionais, eles são representados pela letra Q, essa letrinha que tá aí, aparecendo aí no cantinho. Então, sempre que você vê essa letra Q, diz que ele tá dizendo que o resultado pode ser qualquer um desses valores, dos números que a gente consegue raciocinar, os números racionais, tá? Quando você vê o Z, você sabe que está falando só dos inteiros, os números com vírgula e as frações não entram, né? As frações que têm resultado, número com vírgula. E quando você vê o N, são os naturais, positivos e inteiros. Se a gente fosse organizar isso com um desenho, a gente organizaria dessa forma. Tá cheio de número, mas tenta olhar com calma e com detalhe. Olha só, esse círculozinho, essa elipse, né? Porque não é um círculo, quase um círculo, mais achatado. Na parte vermelha, aí ó, ele tem um N. Esse N diz que ele é o círculozinho dos naturais. Então, dentro dele, tá todos não, né? Alguns exemplos de números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, estão aí dentro. Quando eu preciso colocar os negativos também, aí eu expando, eu aumento o grupo dos naturais e aí ficam os inteiros, que é esse verde, tá vendo? O verde, ele é maior, né? Ele é maior, ele tá mais expandido. E aí eu coloco os negativos inteiros aí ao redor, ó, -7, -1, -2, -3. Mas uma coisa que vocês não podem deixar de observar é que o -7, o -1, o -2 está dentro do conjunto dos inteiros, mas os naturais também estão dentro. Olha aí, essa bolotinha aí, ó, vermelha, ela tá dentro do conjunto dos inteiros. Então, todos os números naturais também são inteiros. O 0, o 2, o 5, todos também são, porque estão na parte de dentro. Da mesma forma, quando eu preciso colocar número com vírgula ou fração, igual aí, ó, tá aparecendo -0,02, mais 1,5, mais 0,8, eu expando, eu aumento o grupo também, ele fica maior, e aí eu coloco esses números aí dentro. E agora eu tenho o conjunto dos racionais. Todos esses números que vocês estão vendo são números racionais, tá? Tanto os que estão dentro do vermelho, quanto estão dentro do verde, quanto estão dentro do azul. Porque todos que estão dentro do vermelho também estão dentro do azul. O azul é maiorzão, né? Também está dentro. Então, todos que estão aí dentro desse círculozão, dessa elipse azul, são números racionais. É um conjunto maior, tá? E é isso, meninos. O que eu gostaria que vocês observassem é saber entender quando vocês veem essas letrinhas, o que é. A letrinha do N é os números naturais, que é os que eu consigo contar, né? 0, 1, 2, 3, 4. O Z é quando eu junto os naturais com os negativos inteiros. Então, são todos os inteiros, o -1, -4, -7 e também os positivos. 5, 4, 3. E os racionais é quando eu falo de números com vírgula e frações. Eu pego e acrescento isso também, tá? Só esse entendimento. E aí, sabendo desse entendimento, eu gostaria que vocês olhassem o gabarito dessa questãozinha que eu passei para vocês, observassem o que vocês erraram e ver qual que são as marcações certas e se vocês entenderam, ok? Quaisquer dúvidas sobre essa questão ou sobre o gabarito que eu vou passar para vocês das outras questões, né? Que vocês não entenderam e tudo mais, vocês me perguntem na sala de aula. Sempre eu vou perguntar no início das aulas se vocês têm alguma dúvida, se vocês entenderam o conteúdo, se tem alguma dúvida da tarefa, e aí a gente tira essas dúvidas, tá bom? Beijos e tchau, tchau.